Pois bem, meus queridos, terminamos a videoaula anterior identificando o período de tempo que abarcaria o quinto e penúltimo reinado profético, simbolizado pelos pés metade de ferro, metade de barro da estátua do sonho do Nabucodonosor em Daniel 2, e também pelo chifre pequeno do quarto animal da visão profética de Daniel 7. Identificado como sendo a Roma papal, sucessora do Império Romano, cujo poder e domínio transitório perduraria por longos 1260 anos, período este que se encerrou algo em torno dos anos de 1798 a 1870. Ocorre que, como você sabe, este quinto reinado seria sucedido pelo reinado eterno do Filho do Homem, que estabeleceria sobre a terra o reino dos céus ou de Deus, e que isso então talvez estivesse em curso há pelo menos 150 anos na face da terra. O que talvez eu e você concordemos não é este o caso. Então, se não é este o caso, se ainda não estamos vivendo sob o domínio do império de Deus, do reino dos céus, o que foi que deu errado? Você tem alguma explicação, Paulo? Eu não, mas Daniel tem. E daí eu preciso remetê-los novamente à leitura atenta do capítulo 7 de Daniel, em especial do versículo 12, no qual ele informa que em que pese morta a besta e as outras feras, elas receberiam um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinados. Aparentemente, meus queridos, é nesse intervalo de tempo que nós estamos vivendo hoje. Podemos dizer metaforicamente que estamos todos inseridos no versículo 12 do capítulo 7 do livro de Daniel. No entanto, lá diz que essa situação perduraria até uma data e um tempo determinados. Qual data e qual tempo seriam estes, meus amigos? É isso que nos informará as outras visões do livro de Daniel. Vamos a elas. Muito bem, uma outra referência temporal, advinda de outra interpretação profética produzida por Daniel no seu livro, que nos auxilia no entendimento desses tempos, diz respeito ao segundo sonho do rei Nabucodonosor. E, sobretudo, a interpretação dada a ele por Daniel, relatada no capítulo 4, do qual lhes falei de passagem, que, no entanto, diz respeito ao relato do sonho do rei, de que uma grande árvore cuja altura chegava até o céu e era vista de todos os confins da terra, que possuía uma folhagem formosa e um fruto abundante, do qual se alimentavam todos que próximos chegavam, essa árvore seria, no entanto, derrubada. Teria cortados os seus ramos, sacudidas as suas folhas, espalhados os seus frutos. No entanto, sobraria ainda na terra o tronco com suas raízes, e ela assim permaneceria até que se passasse sobre ela 7 tempos. Leiam comigo aqui no slide a citação de Daniel 4, 14 ao 16, editada, evidentemente. Derribai, pois, a árvore, contudo deixai na terra o tronco com as raízes, até que se passem 7 tempos ou anos. Meus amigos, extrapolando o contexto de aplicabilidade imediata que Daniel fez à pessoa do rei Nabucodonosor, tratando-se esse daquele episódio de zoantropia do qual eu lhes falei de passagem, a leitura é bastante interessante, remeto vocês à íntegra do capítulo 4. É possível compreender que aquela árvore no centro da terra metaforicamente simbolizaria a própria humanidade num contexto mais amplo ou num contexto mais específico,
reportar-se-ia ao judaísmo, cuja doutrina encontrava-se então em um alto patamar de evolução de conhecimentos espirituais em relação aos demais povos do mundo. Portanto, seria semelhante àquela árvore frondosa e acolhedora. No entanto, tal como o rei Nabucodonosor, se envaideceria dessa posição e deturparia alguns de seus mais bonitos princípios, acabando por sofrer as reações consequentes da lei divina de causalidade, mantendo, entretanto, a sua zona de influência e disseminando seus frutos ao longo do tempo, tal como a ideia do Deus único e dos fundamentos morais do Decálogo que persistem e perduram pela eternidade. No entanto, diz a visão profética, a interpretação profética de Daniel, essa árvore seria restaurada após um período longo e necessário de tempo para que os seus princípios se desenvolvessem novamente, o que se daria nesses tais 7 tempos trazidos na leitura do sonho. No entendimento de Wallace, esse período de 7 tempos remeteria a um contexto maior àquilo que Lucas chama de o tempo dos gentios, Lucas 21, versículo 24, e que corresponderiam então a um período de tempo cronológico equivalente a 2.520 anos. E essa conta, meus queridos, nós já conseguimos fazer de cabeça, porquanto 7 tempos proféticos equivaleriam a 7 anos proféticos. Cada ano profético com 12 meses, totalizando 84 meses, que multiplicado pelos 30 dias do mês, chegamos então aos 2.520 dias. Dentro daquele princípio cronológico do dia a ano, nós teríamos então 2.520 anos normais ou cronológicos. A questão que se põe é a mesma das anteriores. A partir de que marco, a partir de quando passaríamos a contar esse prazo? Para ver em que tempo profético, em que tempo cronológico esse marco profético se cumpriria. Pois bem, se você pensa que acabou por aí, você se engana. Porque no capítulo 8 do seu livro, Daniel nos fala de uma outra visão. E essa outra visão vai se conectar com aquela da estátua e dos animais e dos reinos já conhecidas nossas, mas que irá trazer uma outra dimensão temporal. Trata-se da profecia do carneiro e do bode, no capítulo 8 do livro de Daniel. Ali ele vai nos falar a respeito de uma outra visão profética, que corresponderia à de um carneiro, diz ele no texto, o qual tinha 2 chifres e que desferia pancadas muito fortes para o ocidente, para o norte, para o sul, de maneira que nenhum animal lhe podia resistir. Porém, logo em seguida, ele viu um bode que vinha em sentido contrário, percorrendo toda a face da terra sem tocar o pé no chão, e atacou furiosamente o carneiro, atingindo-o com tanta força que quebrou seus 2 chifres e o jogou por terra e o pisoteou. Esse bode se desenvolveu muito e cresceu, no entanto, no auge de sua força, seu grande chifre frontal foi quebrado e no seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, norte, sul, leste e oeste. Daniel então percebeu que de um deles surgia um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, leia-se Jerusalém, e se engrandeceu até contra o exército do céu, a quem lançou por terra e pisoteou. Este chifre pequeno tornou-se cada vez maior e mais forte, até ao ponto de suprimir o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe, e destruiu todo o santuário, e o seu templo tinha sucesso em tudo o que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra.
Daniel então relata uma conversa que ele vê nessa visão entre dois seres angelicais em que um indagava ao outro. Até quando duraria aqueles acontecimentos? Os acontecimentos estavam anunciados por aquela visão. E notem o texto bíblico na sua literalidade. Até quando seria suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e o abominável da desolação prevaleceria? Até quando o templo ficaria danificado? Ao que a resposta do outro ser angelical foi que todos aqueles eventos se passariam em até 2300 tardes e manhãs, quando então o santuário seria reconsagrado. Meus queridos, nessa mesma profecia, Daniel vai trazer explicações detalhadas sobre as simbologias que elas trazem, reportando-se novamente as figuras dos reinados que já estudamos, agora transportadas para essa figura do carneiro e do bode, em que ele vai retratar novamente os reinos que sucederam a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, o Império Greco-Macedônico, chegando ao Império Romano. Naturalmente, a figura do chifre muito pequeno que surge da cabeça do bode vai corresponder ao quinto reinado, aquele que sucedeu o Império Romano, tratando-se da Igreja Católica Romana medieval, cuja zona de influência perdurou no mundo até meados de 1870, 1798, 1870. No entanto, a pergunta que fica quando é que será, enfim, destruída toda a forte e perversa influência espiritual remanescente desse quinto reinado? E aqui, meus queridos, notem até quando o abominável da desolação de que falava o profeta Daniel prevaleceria, sendo essa a referência textual a que Jesus se reportou ali em Mateus 24, versículo 15, em Marcos 13, versículo 14, o abominável da desolação de que falava o profeta Daniel. Quem lê entenda, era essa passagem do Tanakh, da Bíblia hebraica, do livro de Daniel, que Jesus se reportava. E a essa pergunta, Daniel traz então uma resposta muito exata, muito precisa, ao informar que o santuário do templo seria reconstruído e com ele o restabelecimento da verdade em até 2300 tardes ou manhãs e manhãs. Portanto, este é o marco para o restabelecimento das verdades que foram postas por terra, que foram pisoteadas, que foram abominavelmente distorcidas. Esse seria o período em que o templo seria restaurado. Essas 2300 tardes e manhãs devem ser entendidas então como 2300 dias, porque o sacrifício diário era feito um pela manhã, outro pela tarde, e dentro daquele princípio da equivalência profética do dia ao ano, da qual nós já lhes falamos, ali deduzida a partir de Números 14, versículo 34, esse princípio, então, esses 2300 dias, tardes e manhãs, devem ser entendidos como 2300 anos. Foi nessa profecia que Miller se escudou para prever o final dos tempos para 22 de outubro de 1844. No entanto, meus queridos, a pergunta que fica aqui é a mesma que ficou, a mesma questão que remonta das profecias anteriores, das visões anteriores de Daniel. Como é que nós vamos contar todos esses períodos proféticos, né? Já temos os 1260 anos que duraria a influência do quinto reinado, temos os 2520 anos dos sete tempos dos gentios e agora mais 2300 anos para a reconstrução do templo. Qual seria então a chave do entendimento dos termos iniciais da contagem desses prazos em Daniel, que nos traria respostas para todos esses marcos, nos permitindo nos situarmos na timeline da história? A resposta
Meu querido, você que chegou até aqui comigo, ela vem no slide seguinte. Pois bem, chegamos finalmente à profecia que nos revela o dia Zacor, o prazo inicial para a contagem de todos os tempos proféticos. E ele está narrado no capítulo 9 do livro de Daniel. Ali você lerá que Daniel fica um tanto confuso, eu diria até desapontado com aquela notícia que lhe chega na visão de que a reconstrução de Jerusalém e seu templo demandaria ainda 2.300 tardes ou manhãs, dias proféticos ou anos cronológicos. Isso porque, estudando Jeremias, Daniel havia entendido que o cativeiro babilônico levaria 70 anos. E desde que ele fora levado cativo, já havia se passado 68 anos. Portanto, nas contas dele, Daniel, faltavam apenas 2 anos para o povo judeu voltar para sua terra natal. Diz então o texto de Daniel 9 que ele entra em oração, passa a meditar e a interceder pelo seu povo, quando o anjo Gabriel vem para lhe trazer os esclarecimentos de todas aquelas coisas. Acompanhe comigo, meus queridos, o texto bíblico que vai dizer: estando eu ainda falando em oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele está se referindo à visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E diz ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Altíssimo. Sabe e entende isto. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe ungido, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, pois estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, meus queridos. Nesta outra visão, Daniel é informado que aquela visão que ele houvera tido não se tratava somente da reconstrução da cidade de Jerusalém e do seu primeiro templo destruído da invasão da Babilônia, mas também da futura vinda tanto de um enviado de Deus, um Cristo, um Messias, quanto de um novo reino assolador que iria matar o Messias e destruir novamente a cidade e o templo judeu, agora por segunda vez. Essa profecia das 70 semanas trata-se então do marco inicial para a contagem regressiva tanto da vida do Messias quanto a chave para o entendimento de todos os demais tempos proféticos, porquanto nela está precisado um evento, a ordem para restaurar e reedificar a Jerusalém destruída quando da invasão babilônica. E daí você se perguntará, quando foi dada essa ordem para a reconstrução de Jerusalém? Nós temos essa informação na história e nas escrituras sagradas? Efetivamente, meus queridos, nós temos.
ela está contada nos livros de Esdras e Neemias, que vão contar toda a história daquele período e daquela reconstrução. E lá você verá que a reconstrução não foi calma, porque sofreu uma forte oposição dos samaritanos, que no princípio se dispuseram a ajudar nessa reconstrução, mas foram rejeitados, passando então a obstaculizar aquele evento, de maneira que foram precisos pelo menos 4 intercessões, 4 decretos que trataram desse assunto, sendo que aquele que deve ser considerado como um marco temporal da contagem desses prazos foi aquele assinado pelo rei persa Artaxerxes I no ano de 457 a.C., informação que você encontrará no capítulo 2 do livro de Neemias, onde ele se reportará o 20º ano do reinado de Artaxerxes, que irá então finalmente promover a restauração política da nação de Israel, sendo esse então o dia Isacor para a contagem do prazo tanto das 70 semanas proféticas para a vinda do Messias, como também das 2.300 tardes e manhãs, marco temporal da futura reconstrução do templo, do segundo templo novamente destruído. Então acompanhem comigo, meus queridos, o que nós temos aqui na visão desse slide. No ano de 457 a.C., parte a ordem de Artaxerxes, confirmando então a reconstrução de Jerusalém, que vai demandar mais 7 semanas proféticas. Entenda a semana profética composta não por 7 dias, mas por 7 anos, então passarão 49 anos, quando no ano de 408 a.C., o templo novamente é reconstruído, e daí até o Messias nós teremos mais 62 semanas, ou 434 anos. Ou seja, todo esse período de 69 semanas proféticas, a contar de 457 a.C., corresponderia àquela contagem regressiva para a vinda do Messias, que ocorreria no ano de 27 depois de Cristo, ou seja, 483 anos depois, acrescentado de mais um ano pela mudança do calendário gregoriano, ano em que João Batista inaugura aquele movimento messiânico, dizendo que os tempos haviam chegado e que o Messias já estava entre nós. E diz o texto que depois disso o Messias seria cortado, ou seja, sofreria uma morte violenta, e o príncipe viria para destruir a cidade, o Santo dos Santos, o santuário novamente. Detalhe, o anjo afirma que o seu fim seria como uma inundação, simbolizando o processo de disseminação pelo mundo da doutrina cristã, e acresce que até o fim dos tempos haveria guerras e assolações, certamente se referindo então ao restante dos tempos ou períodos previstos nas outras profecias, dentre as quais as 2.300 tardes e manhãs, bem como a dos 7 tempos. Diz também que o Messias faria muitos seguidores durante esses 7 anos, ou até na metade desses 7 anos, né? Porque na metade da semana ele faria cessar o sacrifício, a oblação pela expiação dos pecados, o que se deu quando ele se dá em holocausto, né? Com a adoção dos novos ensinos cristãos e o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, nas bonitas e simbólicas palavras de João Batista, né, narradas no livro de João Evangelista. É nesse momento, então, que a profecia se reporta à vinda da grande abominação, que no caso representaria a conjugação ali do quarto com o quinto reinos, aquele interregno representado pelo Império Romano, que vai se concretizar parcialmente ou primeiramente no ano de 70 depois de Cristo, mas que vai perdurar por mais um ano com a vinda do chifre pequeno, com a vinda daquele quinto reinado. Então, atente para o que diz o texto, aquilo que está determinado aconteceria sobre esse novo assolador, numa clara alusão de que o restante do tempo profético,
referente à profecia maior das 2.300 tardes e manhãs, se dariam sobre a igreja desvirtuada de Roma, o novo assolador, aquele que ainda estaria por vir, e é isso que você verá aqui. Acompanhem comigo, então, meus queridos, nesse quadro maior em que nós conjugamos as duas profecias, a das 70 semanas, marco profético da vinda do Messias, com a dos 2.300 anos, 2.300 tardes ou manhãs, tendo ambas o mesmo termo inicial da contagem do prazo, qual seja o ano de 457 a.C., data do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, percorrendo então na linha do tempo a primeira semana, correspondente a 49 anos, uma semana profética composta por 7 anos, não por 7 dias, quando no ano cumprido, quando no ano de 408 a.C., Neemias, juntamente com Esdras, acabam de reconstruir o templo, a reconstrução de Jerusalém, seguido então por mais 62 semanas proféticas, ou 434 anos, até a vinda do Messias, um marco temporal que se cumpre no ano de 27 depois de Cristo, 27 acrescido mais um ano pelo calendário gregoriano, né? Momento em que Jesus se apresenta para ser batizado por João Batista e é por ele reconhecido como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, seguindo-se então por mais uma semana, no meio da qual Jesus seria crucificado, e a mensagem do cristianismo no âmbito da Palestina perduraria até o martírio de Estevão no ano de 34 depois de Cristo, ocasião em que os prepostos do Senhor determinam que a mensagem do Evangelho seja tirada da primazia judaica e seja levada até as nações, a todas as nações, até os gentios, pela iniciativa inspirada de Paulo de Tarso. No entanto, essa mensagem sofreria ataques e deturpações ao longo dos tempos, por força e obra daquele quinto reinado político-religioso que adveio da formação do cristianismo como religião de Estado, um subproduto, uma elaboração do Império Romano na Igreja Romana, e esse período se estenderia ainda por 1620 anos, nos levando então, dentro dessa linha do tempo, do tempo, por mais 2.300 anos, até contando de 457 a.C., no ano de 1844, ano que marca então o início da purificação do templo, passado já aquele período de domínio mais absoluto do quinto reinado, já ele em franca decadência da sua influência, com o advento do iluminismo, com deixando-se de lado então as dogmatizações religiosas e aí abrindo-se para uma nova perspectiva, que é a perspectiva da restauração da verdade primitiva do Evangelho, da Boa Nova, trazido por Jesus, restabelecendo então as coisas na sua pureza original. Acompanhamos então todo o desenrolar desses fatos nesse quadro sinótico a seguir aqui. Acompanhe então aqui comigo nesse novo quadro sinótico dos tempos proféticos que vai sintetizar então todos os prazos que foram estabelecidos por Daniel nas suas profecias, contados a partir desses marcos temporais, sobretudo esse marco de 457 a.C., né, e que vincula o período das 2.300 tardes e manhãs, como também o período dos 7 tempos, ou 2.520 anos. Vejam lá, o domínio do quinto reinado, a Roma papal,
que se deu entre o ano de 538, 610 até 1798, 1870, corresponderia então a 1260 anos cronológicos, né? Os 3 tempos e meio de que nos fala Daniel, o final do prazo da abominação desoladora, com o aparecimento do final, o sinal do Filho do Homem, para purificar o santuário, corresponderia então àquela profecia, a essa que acabamos de ver, das 2300 tardes ou manhãs, ou 2300 anos, que nos remeteria ao ano, a contar de 457 a.C., nos remeteria ao ano de 1844 e, por fim, a chegada da era messiânica, com o reinado eterno que se reportaria então aos 7 tempos dos gentios, aos 2520 anos, o que nos levaria então ao ano de 2064, mediante a instalação da era messiânica, o reinado espiritual do Cristo, o cumprimento de um processo de regeneração da humanidade, quando então o juízo religioso humano referente a todas as coisas espirituais seria definitivamente restabelecidos. Meus queridos, vejam comigo, estamos no ano de 2020. Então, talvez você se pergunte, boa parte do que estava previsto, do que está escriturado nos textos sagrados já aconteceu. E você talvez se dê conta de que nós estejamos realmente vivendo o final dos tempos. Os tempos são, de fato, chegados. E talvez você se pergunte algumas coisas. O que ocorreu em termos históricos no ano de 1844, que seria o prazo final da abominação desoladora? O que ocorrerá de importante no ano de 2064, portanto, daqui a 44 anos? E talvez você se pergunte: estarei eu vivo nesse ano? À exceção dessa última pergunta, meus queridos, para todas as outras nós temos respostas. E são elas que marcarão o encerramento da nossa participação nessa série em que tentamos repassar com vocês as informações do livro de Daniel dentro dessa perspectiva histórica profética para nos levar a uma compreensão maior do sermão escatológico de Jesus ali em Mateus 24, 25, né? Em Marcos 13, em Lucas 21. E é isso que nós vamos fazer então na nossa última videoaula.